Bom dia, agronegócio. Segunda-feira, dia 16 de maio de 2022, agora, pelo horário oficial de Brasília, 8 horas 55 minutos. A gente começa mais uma semana que parece ser bastante agitada para o mercado de grãos, todos para cima, liderados pelo trigo, que na abertura do mercado, que acontece ali perto de 9 horas, 9h30 da noite, o mercado já abriu no trigo, no limite de alta, senhoras e senhores. A Índia realmente restringiu as suas exportações do grão nesse momento, dadas as perdas que estão sendo registradas ali pelo calor intenso. Então, isso já foi motivo para puxar as cotações para cima. Então, a gente vai falar sobre isso ao longo do Bom Dia Agronegócio, que tem, lembrando, o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e a presença de Letícia Guimarães nos acompanhando pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali os seus comentários, as suas dúvidas e sugestões. Então, estamos ali olhando para tudo isso. Antes da gente chamar o nosso convidado de hoje, que é o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, a gente vai fazer uma rápida passadinha pelos preços para também cruzar com essas informações, porque todo final de semana, ou começo de semana, né, aos domingos, o Jefferson faz uma repassada ali pelas informações de relações de troca. Ele faz essa atualização e ele vai então compartilhar nesse momento como é que estão algumas das informações dos mercados de fertilizantes para nós, mas antes disso a gente vai passar rapidamente pelas commodities. Olha só, soja na Bolsa de Chicago, 0,9% de alta, agora para 16 dólares e 59 cents. O milho sobe 1,8% para valer 7 dólares e 95. O trigo, que já subiu mais de 6%, tem alta de 4,7% agora para valer 12 dólares e 32 cents por bushel, senhoras e senhores. Na Bolsa de Nova York, as commodities também sobem. O açúcar tem alta de 0,8% para 19 cents mais 32 por libra-peso. O café, 1,7% de alta para 2 dólares e 17 cents mais 43. O algodão, 3,2% de alta. Bom dia, agronegócio, hein? Começamos a semana e não começamos com pouca coisa. 1 dólar e 49 mais 86 por libra. Agora o petróleo está caindo. O WTI perde 0,9%, ainda assim para valer 107 dólares e 69 cents por barril, enquanto no Brent a baixa é de 1% para 110 dólares e 45 cents. Já o gás natural sobe 2,2% na manhã desta segunda-feira. O ouro cai um pouquinho, tem baixa de 0,6%. A prata sobe 0,6% e o cobre estável com uma pequena alta de 0,01%. Bom, o dólar index também bem mais próximo da estabilidade do que de baixas efetivamente, tem uma pequena redução de 0,9%. Dado esse cenário das commodities, agora sim a gente vai chamar para essa conversa para a gente começar a semana. E o Bom Dia Agronegócio com informações determinantes sobre o mercado de fertilizantes, que são decisivas para você que está aí planejando a sua safra 2022-23. Não é isso, meu amigo Jefferson Souza? Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer ter você com a gente. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Prazer em falar com vocês. Começando essa manhã fria aqui em Curitiba. Mas vamos lá, vamos começar mais uma semana. Se amanhã tá fria aqui em Valinhos, eu imagino em Curitiba, viu, Jefferson? Começou bem, a semana promete, viu? A semana promete por aqui. Promete. Jefferson, promete também para o mercado de fertilizantes. Como é que a gente inicia essa nova semana? Porque eu percebi que nas últimas semanas, nos últimos dias, nós tivemos alguns reajustes nos preços para baixo, né? Você tem destacado ali nas suas redes sociais, na Agriinvest, a baixa da ureia. É um dos seus destaques, Jefferson? Sem dúvida. A ureia eu acho que é o mais importante nesse momento. Ela caiu quase 30% e hoje nós tivemos uma divulgação importantíssima que é em relação aos desdobramentos do último leilão da Índia, da RCF. Nós tivemos aí uma aquisição na casa de 1.650.000 toneladas. O mercado estava trabalhando com 1,5 milhão. Só que o que acontece? A RCF, que é a empresa que emitiu esse tender, ela fez uma contraproposta na sexta-feira e ela recebeu esse volume de 1,65 milhão de toneladas. Na minha opinião, é um volume interessante no nível de preço que ela propôs, algo na casa de 717, 720 dólares a tonelada custo de frete. É um valor interessante e provavelmente ela vai tomar, né? Ela vai tomar essa posição aí de 1.650.000 toneladas acima do que o mercado esperava, só que ela só toma isso porque os ofertantes realmente toparam fazer esse negócio nessa casa de preço.
E o que que isso nos traz de sinalização para o mercado de ureia a partir desse momento? O que acontece na Índia é completamente importante. Agora, o que sinaliza para os demais mercados, Jefferson? Olha, pegando que agora a demanda está enfraquecida nos Estados Unidos, que poderia movimentar um pouco nesse final, mas pelo atraso da semeadura por lá, o mercado está enfraquecido. A Índia ela teve uma oferta grande de ureia. Na minha opinião, os preços eles podem, quem sabe, buscar patamares um pouco menores do que estão agora, pelo menos no curto prazo. Pelo menos no curto prazo. É o que se espera, porque a demanda realmente ela está derrubando o preço. Nós temos alguns fatores que incentivaram essa queda da ureia. E, na minha opinião, a principal razão que derruba quase 30%, até mais de 30%, as cotações da ureia em 45 dias, é uma questão da retração da demanda. Porque os Estados Unidos, com esse atraso na semeadura, poderiam fomentar um pouco a demanda nesse final, vamos pensar de janela, eles saíram também, eles não estão comprando. E aí ficou tudo do lado da Índia. E agora, com essa aquisição de 1,65, é acima do que o mercado espera? É acima, mas é a oferta que proporcionou isso. Na contraproposta que nós tivemos na sexta-feira, a RCF colocou um preço bem abaixo do que estavam as ofertas aí, considerando o menor patamar ofertado. E ela recebeu 1,65 agora. Então, eu acredito que esse número, embora ele pode soar um pouco autista nesse primeiro momento, dizendo que ela vai comprar acima do esperado, mas é proporcionado pela oferta, na minha opinião. Então, tem alguns fundamentos que podem trazer, quem sabe, a tonelada um pouco abaixo do que está agora. Não digo que vai cair muito, mas tem possibilidades no curto prazo, na minha opinião. Ou seja, se abre, portanto, uma janela para o produtor brasileiro de oportunidade interessante para quem precisa garantir a ureia. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Por isso que nós estamos vendo produtores no Mato Grosso antecipando as suas compras para o milho safrinha 2023. No formulado 20020 rodou bastante negócio aí algumas semanas, e isso mostra que realmente o produtor tem que estar preocupado com a relação de troca. Até ontem eu comentei ali nas redes sociais que nós estamos vendo uma queda acentuada para a relação de troca do milho safrinha 23 versus a ureia. Nós estamos voltando aos patamares de 2020. E eu digo para você, nessa semana nós começamos com uma relação de troca melhor do que estava o safrinha 2020. E Está quando a melhor gente hoje. E quando a gente pensa nisso, é até meio surpreendente, né, Jefferson? Porque nós não tínhamos essa condição aí no horizonte, né, de um reajuste tal para os preços da ureia que pudessem fazer com que as relações de troca voltassem a esse patamar, né? Sem dúvida, sem dúvida. O mercado estava bastante conturbado. Eu sempre falo, a ureia ela tem essa capacidade de voltar mais rápido. Isso nós vimos no início do ano. Eu lembro que eu conversava contigo no final de janeiro e as cotações da ureia naquela época estavam caindo 40% em 30, 40 dias. Pois Nós não é. estamos vendo esse movimento ainda. A ureia está na casa de US$ 700, custo de frete Brasil. É um recuo de 30% de abril até agora. Só que nós estamos vendo realmente que as condições para os negócios do Safrinha 23, elas melhoraram bastante por uma combinação, cara, uma valorização do milho e uma desvalorização da ureia. Então, esse conjunto de fatores proporciona que o produtor olhe uma relação de troca hoje com um nível parecido com 2020, ou como eu te falei, melhor do que 2020 para algumas praças do Brasil. Então, o produtor é realmente, no Mato Grosso, ele está antecipando as negociações para o milho safrinha 23. E, na minha opinião, ele tem razão. Tem que fazer isso mesmo porque o cenário ainda está conturbado. Nós estamos falando de restrições a todo momento. Quem sabe isso possa impactar de volta no fertilizante. Eu sempre enfatizo, o problema não foi resolvido, ele foi mitigado nesse momento. Exato. Então, a Rússia continua exportando em volumes menores, mas ela continua. Isso é um outro fator que contribuiu para a queda dos fosfatados e contribuiu também para a queda do nitrogenado. Uma interrupção da Rússia total realmente não traria bons cenários para nós. Mas como ela continua exportando, mesmo reduzindo a oferta, significa que o mercado traz um pouco mais de fôlego do lado da oferta. E Jefferson, não só a relação ureia-milho-safrinha melhorou para o produtor brasileiro, mas a relação soja 22-23 MAP também foi um dos seus destaques, né? E ela também trouxe aí e começa a abrir uma janela de oportunidade para o produtor brasileiro, não é isso? Exatamente, só que nós temos que pensar o seguinte, para a soja, na minha opinião, o cenário é mais delicado, porque o produtor tem uma janela curta, ele tem uma Curta. janela bem curta de aquisição dos seus fertilizantes. Estamos falando de fosfatados e cloreto de potássio. Então, essa queda, na minha opinião, ela proporciona ao produtor uma nova oportunidade de, quem sabe, fechar aquilo que ele não fechou ainda. Porque nós temos que garantir uma outra coisa que se chama logística. O produtor ele tem que ficar preocupado com isso também. Nós estamos vendo os preços
como estão, questão de diesel, disponibilidade de caminhões, que nós sempre falamos que começa a complicar ali nas entregas dos fertilizantes. Então, o produtor que não quer ter esse tipo de problema, é interessante ele encarar uma oportunidade como essa. Vamos dar uma olhada na relação, por exemplo, do fosfatado, no caso o MAP, que eu comentei. Nós saímos de mais ou menos 44 sacas no início de abril para 38 sacas agora. Então, você percebe uma redução de mais ou menos 6 sacas na relação. Cloreto de potássio estava a 41 sacas lá no início de abril. Agora nós trabalhamos também nessa faixa de 38 sacas. Então, é uma redução interessante e, na minha opinião, é uma janela de oportunidades para o produtor, porque eu sempre enfatizo, a janela está curta para o produtor pensar muito na soja, está curta. Inclusive, nós estamos vendo os produtores antecipando para o milho safrinha 2023. É porque realmente o risco ainda existe, né? E outro detalhe, Carla, eu acho importantíssimo, nós tivemos um recorde de importações aqui no Brasil de janeiro até abril. É um aumento de 7% em relação aos números do ano passado. Isso é um reflexo de antecipação de negócios e também algumas coisas que foram concretizadas no ano passado e que atrasaram para o Brasil. Mas nós tivemos um aumento nas importações. Nós estamos com um aumento em cloreto, um déficit ainda em MAP e ureia. Mas aquele cenário preocupante que nós encarávamos lá em fevereiro, ele vai ficando um pouco de lado. Não é que ele ficou 100% de lado. Ele vai ficando um pouco de lado. Isso é importante. Porque existia um risco, e esse risco ele era bem presente no mercado. Acho que todos concordavam com essa possibilidade. E agora nós estamos vendo esse risco. Não é que ele deixa de existir, até porque os nervos não se acalmaram do lado do leste da Europa. Nós sabemos isso. Que Ucrânia e Rússia ainda discutem muitas coisas. Nós estamos vendo algumas discussões agora envolvendo outros países. Então, nós não sabemos aonde isso vai parar. E, dadas essas circunstâncias, claro, o produtor ele tem que se antecipar e ficar atento nessas janelas de oportunidade. E Jefferson, eu me lembro também que da última vez que nós conversávamos, você falou sobre a necessidade da gente entender as importações, né, o volume de fertilizantes que chegaria daquela região ao Brasil nesse segundo trimestre, né? E você, inclusive, falou sobre isso também nos últimos dias, sobre as nossas importações terem crescido algo na casa de 7% de janeiro a abril, né? Então, olharmos agora para esses próximos meses, né? Maio, junho e julho. Quais são as suas perspectivas? Houve uma mudança nesse seu sentimento ou, de fato, ainda é um período que vai nos exigir bastante monitoramento? Olha, eu tenho duas preocupações. Primeiramente, em relação a esse volume, a diferença que nós vamos ter da Bielorrússia, isso é um fato que nós teremos, na minha opinião, que é representativo para o Brasil, e nós praticamente deixamos de fazer negócio com ela desde fevereiro. E segundo ponto, será que o Canadá vai continuar exportando para o Brasil com a mesma avidez que ele está exportando? Porque nós tivemos um aumento de quase 30% no cloreto canadense de janeiro até abril. Então, o Canadá ele foi aí um grande responsável por aumentar esse percentual que nós estamos vendo. 30% a mais. A Rússia praticamente manteve o volume, a Bielorrússia também. Agora, o Canadá contribuiu bastante com os números de importação de fertilizantes aqui no Brasil. Então, será que ele irá continuar ou não? É uma pergunta que nós temos que fazer nesse momento, nessa janela. A demanda internacional, cara, nesse momento, ela é muito fomentada pelos asiáticos, pela Índia, que tanto se fala. Até eu comentei, né? Eu estava analisando a Índia recentemente pela próxima temporada, a temporada das monções, que é uma temporada que os indianos acabam comprando bastante fertilizantes. Inclusive, esse tender, aí espera-se que novos tenders surjam, devido a essa demanda para a temporada das monções que se espera. Ela começa mais ou menos de junho até outubro, lá na Índia. E para essa temporada nós estamos vendo que os volumes de chuva, embora está uma seca agora muito difícil por lá, os volumes de chuva, de acordo com os mapas, eles estão dentro da média. Então isso poderia fomentar um pouco a demanda asiática para os próximos meses, tanto a nível de fósforo como a nível de nitrogênio. Então nesse momento realmente os olhos estão voltados para os asiáticos, porque a demanda aqui no Brasil ela é fraca, visando o nitrogênio, e nos Estados Unidos também, praticamente fechada a janela. No segundo semestre, nós voltamos a falar da América do Sul, Brasil, Argentina, etc. E depois, na sequência, voltamos a falar dos Estados Unidos. Então, por isso, quem sabe essa queda que nós estamos presenciando na ureia seja uma janela interessante para o produtor olhar alguma coisa para o milho verão, para o milho safrinha 2023. Eu encaro como uma das possibilidades, porque o termômetro, eu sempre digo, é a relação de troca. Se a relação de troca em um cenário conturbado tal como o qual nós vivemos está proporcionando o produtor a fazer o seu negócio, por que não fazer, ou pelo menos uma parte? Eu acho isso interessante. Sem dúvida.
Agora, Jefferson, ainda falando sobre isso, também nós tínhamos alguns relatos de que as revendas, as indústrias, elas estavam com um certo receio ou certa cautela de avançar com as operações de barter, justamente por uma insegurança, uma incerteza de quanto produto elas teriam efetivamente para entregar, e por isso essas compras de insumos também estariam ou um pouco mais atrasadas ou um pouco mais travadas. Acho que não sei qual que é o termo melhor para a gente usar nesse momento. Você vê um certo destravamento nesses novos negócios? As coisas começaram a fluir um pouco melhor? Sem dúvida, sem dúvida. Você percebe que as empresas já estão tomando posições um pouco mais alongadas, né? Eu acho que esse lado da Rússia tranquilizou um pouco não só o Brasil, mas o mundo, essa continuidade das exportações, porque esse risco que nós tínhamos em fevereiro ele era muito presente, inclusive por parte do Ministério da Agricultura e por parte da comissão do Ministério Russo. Nós conversávamos, eu lembro que logo após a guerra que existia essas declarações se a Rússia interromperia ou não as exportações de fertilizantes, porque era uma dúvida. E a partir do momento que você vai vendo que as coisas continuam andando, significa que você pode tomar uma posição um pouco maior futura. E é isso que está acontecendo. Então, o produtor está encarando um preço de milho bastante favorável nesse momento e uma ureia caindo. Vamos pensar dessa maneira. Então, você proporciona uma relação de troca mais favorável para a temporada 23, no caso do milho safrinha. Então, você citou essa questão da Índia, né? Agora quero voltar para isso. Eu estava bastante focada na questão das relações de troca. Inclusive, você também compartilhou um gráfico mostrando uma pequena redução na área somada, né, de trigo mais arroz lá na Índia, o que naturalmente vai trazer uma produção um pouco menor, e o calor tá judiando as lavouras por lá, né? Tá muito séria a situação. A Índia restringiu as suas exportações de trigo nesse final de semana, como já vinha sendo especulado há alguns dias. Quer dizer, tudo isso também vai preocupando sobre a oferta de alimentos que a gente vê sendo entregue para o mundo ou chegando efetivamente à população global. Além dessas questões climáticas, a questão da adubação é uma outra preocupação que continua crescendo, se intensificando, com realmente os produtores nas mais diversas áreas produtoras do globo diminuindo os seus índices de adubação. Isso está efetivamente acontecendo, como também já se especulava no início da safra 2022-23? Sim, está acontecendo, cara. Na restrição de oferta, né? Nós escutamos muitos relatos na Europa, sobretudo devido a essa restrição de oferta, porque a Europa tem uma dificuldade muito maior de negociar com a Rússia nesse momento, né? Então existe essa possibilidade. Os produtores estão reduzindo a adubação. Esse é um outro fato. Nós escutamos outros países ao redor do globo falando em redução de produção devido a essa redução na adubação e até mesmo na oferta do fertilizante. Então, isso é algo que está preocupando. E aí você encara isso com mais problemas climáticos, tais como os quais nós estamos vivenciando na Índia, na França e etc. Aqui no Brasil também, algumas regiões, nós esperávamos uma safra recorde do milho safrinha, agora nós já estamos escutando revisões para baixo nessa produção, devido a também um problema de clima. Então, isso somado, claro que traz preocupações na questão alimentar, na segurança alimentar. E os países que produzem, eles claro, vão fazer esses tipos de restrição, proteger o seu mercado. No caso da Índia, é um exemplo claro disso. É uma proteção. Assim como nós vemos no fertilizante. O que aconteceu de outubro até meados de abril com a China? Um protecionismo. Eu preciso proteger o meu mercado, garantir para os meus produtores o fertilizante, depois eu penso nos outros. É assim que funciona. É dessa maneira. E os chineses, melhor dizendo, que poderiam agora fomentar um pouco essa oferta, estão passando por um evento chamado Covid que não foi superado ainda. Sim. Nós estamos em 2022 e nós ainda falamos de restrição de circulação de pessoas, de mercadorias, devido ao Covid-19. Então você percebe que o cenário ele não está 100% resolvido, não está resolvido o fertilizante. Não é porque o preço caiu 10%, 15% que as coisas foram resolvidas. Amanhã ou depois, se nós tivermos qualquer complicação nesses países que são chaves para a produção, nós podemos ver uma retomada nos preços. E por isso eu vejo a preocupação do produtor em antecipar os seus negócios para 2023 como também uma oportunidade. Ele fala, poxa, pelo menos agora eu garanti. Nesse momento eu estou garantido com o meu fertilizante no quesito compra. A minha relação de troca está fechada.
Daqui para frente eu vou trabalhar para produzir, vou trabalhar para fazer uma comercialização melhor, etc. Mas pelo menos um lado eu já fechei, está resolvido. Então isso é importante, esse passo do produtor é muito interessante e eu gosto de salientar. A relação de troca realmente funciona como um termômetro na comercialização do fertilizante. E o produtor que está atento a isso, ele antecipa o negócio com mais tranquilidade. Ele fala, olha, historicamente eu estou dentro do valor. Se eu estou pagando na ureia 800, 900 dólares, mas eu estou vendendo o meu milho a 14, 15 dólares, a relação ela volta para o nível histórico. Isso é favorável, eu antecipo as compras pisando no chão com razão, né, Carla? Isso que é importante. E é tão interessante a gente ouvir você, Jefferson, porque além de todas as coisas, isso se mostra ainda mais como uma nítida oportunidade, porque a gente vê isso acontecer mesmo diante de uma alta do dólar, né? O dólar voltou a se estabilizar ali acima dos R$ 5, o que poderia puxar muito agressivamente o preço dos fertilizantes ou comprometer as relações de troca, e o produtor está tendo essa oportunidade mesmo diante desse câmbio que, para a compra de insumos, joga contra ele, embora jogue a favor na hora de formar preços para o seu produto. Mas então, quer dizer, é uma nítida oportunidade também por esse fator da questão cambial, né? Olha, na questão cambial eu acabo nem olhando muito esse lado, né? Porque como você mesmo disse, o produtor ele vai fazer a venda dele quando ele fazer o fechamento, ele vai melhorar de um lado, e infelizmente vai piorar do outro, assim que funciona, né? Mas o mais importante, na minha opinião, é essa relação de troca que ele tem que ter muito clara. Essa relação de troca, na minha opinião, ela é fundamental para você manter o seu negócio a longo prazo. Se a ureia vir a 400, 500 dólares é uma outra história, nós não sabemos o que vai acontecer. O ano de 2022 certamente será marcado por grande volatilidade, não só para fertilizantes, mas para todas as commodities, é o que nós estamos vendo. É um limite de alta num dia, um limite de baixa no outro, e assim está indo. Então, você esperar um conforto para você tomar decisão em 2022, eu acho que não vai acontecer. Na minha opinião, realmente, o produtor vai ter que se pautar por esses parâmetros. Se ele sentir que está confortável, é o momento. Não tem muito o que se esperar. Porque, às vezes, o produtor esperar, vamos ter uma oportunidade um pouco mais à frente, e essa oportunidade ela pode não chegar, né? Nós podemos ter uma mudança muito rápida. Em um ano como esse, possivelmente isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Jefferson, apesar das notícias serem boas e de nós termos observado esses reajustes, qual ainda é a sua maior preocupação em termos de formação de preços efetivamente entre os fertilizantes? Continua sendo o cloreto de potássio ou outros grupos estão te chamando mais atenção? O que é o sinal de alerta agora para preços que continuam em patamares historicamente elevados? Olha, Carla, se nós olharmos o KCL, lá de abril até agora, eu não vi mudança no preço dele, mesmo com uma demanda Certo. enfraquecida. Eu não vi mudança. Se você olhar, está entre 1.175 e 1.200 dólares. O MAP, como eu falei, recuou mais ou menos 10%, o super triplo também nessa faixa, e o cloreto lá, estagnado, entre 1.175 e Pois é. 1.200 dólares. Isso porque existe ainda essas questões ligadas ao KCL que não foram resolvidas. Elas não foram resolvidas. Esperar uma queda abrupta, tal como a que nós presenciamos na ureia, eu acho muito difícil acontecer. Para o cloreto, eu acho muito difícil. Podemos ver reajustes com essa demanda fraca? Podemos. O preço pode recuar um pouco. Agora, pensar que ele vai voltar até no pré-guerra, vamos pensar o seguinte: no pré-guerra, as negociações do cloreto elas estavam na faixa de 790 a 800 dólares, até o dia 24 de fevereiro. Depois, os preços saltaram para quase 1.200 dólares. Então, você percebe um aumento de 400 dólares nas cotações. Nesse intervalo de tempo de pré-guerra e pós-guerra. Então, veja, mesmo os preços recuando no último mês, eles ainda estão bem superiores aos presenciados no pré-guerra. Isso é o quê? Sim. Menos de 3 meses atrás. Então, esse é um ponto importante também para o produtor analisar. Se você pegar o gráfico da relação de troca, a melhor relação de troca que nós tivemos para a soja, considerando de setembro até agora, foi no mês de fevereiro. Depois disso, ela explodiu. Está longe ainda dos patamares de fevereiro. Ou seja, né, Jefferson, a gente ainda tem muita coisa para entender, né? Muita coisa. Tem muitos desdobramentos até o final do ano, né? Muitas coisas ainda relacionadas a esse conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia, e quem sabe outros países, que nós não sabemos onde vai parar. Tem outros problemas ligados à logística, por exemplo, no caso de uma China. Se você me perguntasse se a China estaria em lockdown em maio de 2022, eu particularmente diria que não. Quem diria que sim? Pois É é. realmente algo interessante o que está acontecendo. O mundo inteiro
falando de outras coisas, superando a Covid, e a China ainda enfrentando graves problemas que desestimulam o consumo e etc. Então a situação Nessas, ela é complicada ainda. Nessas nossas últimas conversas, a gente pontuou uma série de coisas, mas acho que em nenhuma delas nós pensamos, né, que em maio de 2022 nós teríamos um lockdown, e um lockdown completamente agressivo no sentido de termos um número de cidades e províncias imenso em lockdown total, né, Jefferson? E isso também comprometendo não só os tratos culturais nas lavouras, mas está deixando os analistas de safra distante dos campos, o que compromete também as estimativas de chegarem efetivamente ao mercado, e o mercado também tentar entender o que está acontecendo com a produção agrícola da China, que é determinante para a gente entender que direção as cotações vão tomar, que direção os compradores chineses vão ter que tomar para garantir ali o seu abastecimento. Fica tudo muito comprometido e muito nebuloso, né, Jefferson? Sem dúvida, sem contar a logística que nós falamos aqui, né? Os Sim, compradores que tomam posição lá de fertilizante na China, embora nós estamos vendo que eles voltaram a ter essa disponibilidade de matéria-prima, mas existe um temor na questão logística. Será que se eu tomar uma posição de compra de matéria-prima chinesa vai chegar a tempo e etc. Então você percebe que não é só uma questão interna da China, é uma questão para o mundo inteiro, dada a representatividade chinesa para os negócios. Então é muito complicado, é muito difícil de você falar que a crise dos fertilizantes ela foi 100% resolvida, é muito difícil. sim. Eu sempre afirmo, nós mitigamos o problema, nós não o resolvemos. Jefferson, você ainda teme alguma espécie de desabastecimento, ou esse momento esse sim já foi superado, mas com ressalvas? Olha, Carla, eu temia mais lá no início, quando nós não sabíamos. Eu falei uma frase interessante que dizia o seguinte: nós temos muito mais perguntas do que respostas lá em fevereiro. E conforme o tempo foi passando, nós começamos a entender um pouco mais de como seria o mercado de 2022 com a guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Agora esse risco ele está diminuindo. Eu, na minha opinião, ele não é o mesmo lá em fevereiro. Ele não é aquele risco tão eminente como nós falávamos. Ele diminuiu um pouco. Ele diminuiu. Então eu encaro da seguinte maneira: se continuar do jeito que está, nós vamos ter uma safra normal, o produtor provavelmente vai reduzir a adubação, nós provavelmente até o final do ano iremos reduzir a nossa importação, na minha opinião. Pegando o janeiro até o dezembro de 2022, nós teremos uma redução na nossa importação, mas aliada a uma redução no consumo, eu acho que o impacto não será tão grande assim. Nós precisamos que as coisas continuem dessa maneira, pelo menos. Pelo menos não podemos falar em paralisação das exportações por parte dos russos. Se isso acontecer, aí, claro, volta-se a discutir sobre crise, abastecimento e etc. Se continuar Tá do jeito que está, certo. o risco foi bem mitigado. Jefferson, olha, não tem jeito melhor da gente começar a semana do que com você aqui no Bom Dia Agronegócio. Obrigada. Fico muito feliz que você tenha tirado aí um tempo para a gente tratar desses assuntos, que são sempre perguntas muito frequentes aqui na nossa abertura de mercado, né? E você é sempre muito bem-vindo. Jefferson, olha só para a gente finalizar. O Nierley diz o seguinte: com essa oscilação dos preços de fertilizantes minerais, é sensato a gente apostar e pensar nos orgânicos e nos alternativos? Eu acho que está se pensando desde o início do ano, né, cara? Desde o início do ano Sim, nós estamos vendo esse tipo de mudança por parte do produtor, buscando produtos alternativos, buscando fontes alternativas de fósforo, de potássio, etc. Nós estamos vendo esse movimento desde o início do ano. E, claro, com a crise, nós estamos vivendo, eu sempre digo, muitas coisas produtor. Então, quem sabe produtos que até então ele não comprava, tinha um pouco de receio, passam a ser uma possibilidade nesse momento. Sempre tem que analisar uma questão técnica, né, envolvendo o solo dele, o manejo, etc., mas já está acontecendo. O produtor já está presenciando esse tipo de mudança no mercado. Né? Novas empresas entrando, inclusive, nós vimos isso nos primeiros 5 meses desse ano, empresas que até então não atuavam no setor de fertilizantes, entrando no setor com organominerais, etc. Então está acontecendo. Né? E o Luiz Felipe Ravazzi, primeiro ele diz: parabéns pela excelente entrevista, obrigada, viu, Luiz? O Jefferson, como eu sempre falo aqui no Bom Dia Agro, é um colosso dos fertilizantes. E ele pergunta para você o seguinte, Jefferson: como estão as importações do fósforo do Marrocos e outras regiões, já que a China se encontra fora do mercado? No caso do fósforo, nós tivemos um aumento considerável da Rússia para uma competitividade.
Mas se nós pegarmos o caso do MAP, o MAP russo, antes da guerra, quando tinha matéria-prima, ele era um MAP bem competitivo face às outras origens, como no caso do Marrocos. Então, o maior fornecedor para nós de janeiro até abril foi a Rússia, no caso do MAP. Agora, no mês de março, nós tivemos negociações do Marrocos, fortes negociações do Marrocos, entre outros lugares, Arábia Saudita e etc. Mas a Rússia ela continua fazendo negócio, não só com o Brasil, mas com outros países. Isso acaba tranquilizando o lado da oferta. Mas realmente, no primeiro quadrimestre desse ano, no quesito do MAP, vamos pegar o MAP como exemplo, a Rússia foi o maior fornecedor para nós. Tá certo. Jefferson, olha só, também o Luiz Felipe pergunta para a gente finalizar, quais são as redes sociais para te acompanhar. O seu Twitter é o @SouzaJeffs, não é isso? Isso, exatamente. Eu uso mais o Twitter. Sim. Eu tenho uma familiaridade melhor com o Twitter. E fora o blog da Agrinvest, né? O Exatamente. inteligência.agrinvest.br. Deixa eu ver, Exato. eu tenho sempre. Não é isso? Se vocês quiserem, nós temos o nosso aplicativo, né, Agrinvest Go, vocês entram na Sim. loja, tanto da Apple como da Android, ali vocês conseguem acessar Agrinvest Go, só colocar já aparece. Nós temos vários comentários, não só sobre fertilizantes, eu tenho meus colegas aqui que são super especialistas em soja, milho, dólar, algodão, etc. Então é uma forma bem tranquila de acompanhar também o nosso trabalho. Tô deixando aqui nos comentários, pessoal, o nome do aplicativo da Agrinvest, que é sensacional. Baixem este aplicativo e são insights de quem vive o mercado, né, Jefferson? Falo sobre ele todos os dias aqui no Bom Dia Agro. Sem dúvida. Lá nós colocamos o que nós realmente vivenciamos no dia a dia no mercado, né? Ainda mais com uma volatilidade como essa. Sempre digo que o mercado de fertilizantes nunca trouxe tantas preocupações como agora. E mais do que nunca, o produtor tem que ficar antenado a essas oportunidades que o mercado traz a ele. Não são sempre que nós vamos ver assim um recurso tão consideráveis. Sim. Então, o produtor que tem essa oportunidade de tomar, antecipar negócio, é interessante acompanhar. Isso mesmo. Jefferson, obrigada pelas informações todas, pela entrevista. Uma boa semana para você, boa segunda-feira. Vamos para cima que vai ser quente pelo jeito, viu, Jefferson? Sem dúvida, cara. Uma excelente semana a todos, bons negócios e vamos lá que certamente vai ter bastante informação nessa semana. Um forte abraço a todos. Vai ter. Obrigada, meu amigo. Para você também. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, Jefferson Souza, grande Jefferson Souza, sempre nos trazendo informações muito completas, né? O Jefferson acompanha muito de perto esse cenário internacional, porque a gente olha muito para o nosso cercado, né? E a gente precisa olhar como é que a Índia baniu as exportações de trigo, tá? Mas por quê? Não é só porque tá calor, porque tá com dificuldade de fertilizante, tá com dificuldade disso, daquilo. A China ainda está em lockdown, então toda a logística de fertilizantes ali na Ásia, né? Em todo mundo tá complicado, mas pensa você estar ali na Ásia, né? Você tem que trazer um fertilizante da China, não tá, os portos estão todos congestionados. Você vai diminuir a sua adubação e tudo mais. E o Jefferson, durante esse final de semana, ele trouxe alguns gráficos que depois, quando a gente recortar essa entrevista e colocar para vocês disponível na íntegra, né? Aqui no nosso site, eu vou trazer esses gráficos também do Jefferson, que ele gentilmente compartilha conosco, e aí vocês vão ter mais um recurso visual de tudo isso que ele falou por aqui, tá certo? Bom, antes da gente destrinchar os mercados, ou para começar a destrinchar os mercados, vou pedir para a Letícia dividir com vocês essa notícia de que, de fato, a Índia proibiu as exportações de trigo conforme a onda de calor vai efetivamente prejudicando as lavouras. É uma judiação, né? Porque a Índia se propôs ali a resolver uma parte dessa oferta comprometida de trigo, né, com a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, a Índia se propôs a trazer uma oferta maior ao mercado, mas com essa onda de calor, temperaturas próximas dos 50 graus, as lavouras de trigo estão sendo duramente comprometidas, ainda mais o trigo, né? Então, olha só o que nos já informa a agência de notícias Reuters na manhã dessa segunda-feira. A Índia proibiu exportações de trigo nesse sábado, depois de dizer que estava visando embates recordes para esse ano, conforme uma onda de calor escaldante reduziu a produção e os preços domésticos escalaram a níveis recordes. O governo disse ainda que permitirá exportações lastreadas em cartas de crédito já emitidas e também para países que solicitem suprimentos para atender às suas necessidades de segurança alimentar, tá? Então, atenção, a medida
não é definitiva e pode ser revisada, segundo disseram funcionários do governo em uma entrevista coletiva. Os compradores globais estavam apostando no fornecimento do segundo maior produtor de trigo do mundo, depois que as exportações da região do Mar Negro caíram na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia no último dia 24 de fevereiro. Antes da proibição, a Índia pretendia embarcar um recorde de 10 milhões de toneladas de trigo, tá? Então, isso fez com que, na abertura do mercado, nós tivéssemos uma disparada das cotações do trigo, não só na Bolsa de Chicago, mas nas outras bolsas internacionais também. Limite de alta para o trigo subiu mais de 6% na abertura do dia, e nesse momento, as cotações têm ganhos de pouco mais de 4%, o que ainda é muito, né? Todos os principais contratos ali na casa de $12 mais por bushel, né? Então a gente está falando para o setembro com $12,27 por bushel agora, subindo 46 pontos mais 75, o dezembro $12,29, sobe 44 pontos, o março $12,21, tem 39 pontos de alta, e o maio $11,90, subindo 29 pontos. Então perceba, há um alinhamento de fundamentos para o trigo, para essa alta forte, porque não é só o problema na Índia, nós temos problemas com a safra de primavera nos Estados Unidos, o plantio atrasado e condições ainda não favoráveis de clima. A safra de inverno vai se concluindo mal nos Estados Unidos, tem uma onda de calor na Europa também que pode prejudicar a safra europeia, e a gente não pode esquecer que a Rússia, como país isolado, é o maior exportador global deste produto, mas a União Europeia, enquanto bloco, é sim quem traz maior oferta de trigo ao mundo. Então, perceba, a gente tem um alinhamento de preocupações, a demanda é crescente, o trigo é o produto que tem maior área plantada no mundo, porque é base da alimentação da população mundial, é base para fazer uma série de produtos, é consumido também diretamente, então quer dizer, o trigo está ali no centro da segurança alimentar, por isso essa disparada tão forte. Fora a continuidade da guerra, mas sem falar da continuidade da guerra. Então a gente tem um alinhamento ali de condições para que o trigo continue registrando essas altas fortíssimas. E naturalmente o trigo vai puxar os seus mercados vizinhos na carona. Agora, o milho sobe de 9,5 a 14,5 pontos nos principais contratos. Claro que as altas mais fortes são nos contratos mais próximos, porque há essa competição entre milho e trigo, e uma coisa ajudando a recompor a oferta da outra, né? Os mercados são ali complementares e correlacionados, como eu sempre falo por aqui. Então a gente tem essa condição, por isso que os vencimentos mais curtos hoje sobem mais, até porque nós temos ainda preocupações com o clima lá no Corn Belt, eu vou falar já já sobre isso, tá? Mas a gente tem para o milho agora, o julho com $7,95 por bushel, sobe 14 pontos mais 25, o setembro 7,69, subindo 11 pontos e meio, o dezembro $7,58 por bushel, sobe 10 pontos, o março $7,61, 9 pontos mais 75 de ganho, tá? Não só sobem os preços na Bolsa de Chicago, acompanhando o trigo e de olho nas chuvas que voltam a aparecer nos mapas trazidos neste final de semana pelo NOAA, o Departamento Oficial de Clima dos Estados Unidos, que pode ainda travar o plantio lá para os americanos, como os riscos de geada aqui para o Brasil puxam as cotações do milho na B3. O julho está subindo 2% agora, bem como setembro e novembro. Então a gente tem julho com R$ 97,11, 2,06% de ganho. O setembro com R$ 99,30, sobe 1,95%. O novembro, R$ 101,89 por saca. O janeiro e o março também acima dos R$ 100, tá? Janeiro e março, 23. E olha só, aqui já tem um primeiro alerta da Agriinvest Commodities. Baixa este aplicativo, tá? O Agriinvest Go. Baixa nas suas, ou na Apple Store ou na Play Store, busca esse aplicativo, porque são insights de quem vive o mercado. O que a gente faz aqui? A gente pega as notícias, traduz, digere e leva para você ela bem facilitada. Agora, você precisa pegar essa informação e colocá-la dentro do seu dia, né? Colocar dentro da tua gestão. O que aquilo é importante para ti, tá? Ó, contratos futuros de milho na B3 voltaram a subir forte nessa segunda-feira, de olho na previsão de geadas para o estado do Paraná. O CIMEPAR lançou hoje em seu alerta de geadas a possibilidade de ocorrência do evento de terça-feira até quinta. Vamos colocar a imagem do CIMEPAR na tela? Vou mandar para vocês já. Vou mandar para vocês não, vou mandar para Letícia.
colocar para... Será que a Letícia ainda tá com a gente? Que a Letícia tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo essa semana. Então, vejamos, olha só. O que nós tínhamos de diferente, né? Letícia tá com a gente, ó. Letícia vai colocar para vocês na tela o alerta de geadas do CIMEPAR, tá? Aí a gente vai entender. Nas áreas verdes, geadas fracas. Nas áreas amarelas, geadas fortes. Mas podendo ocorrer na terça, na quarta e na quinta. É isso? Vamos lá. Deixa eu ver se já tá na tela. Aí a gente vai conseguindo acompanhar juntos. Lê, por favor, clique em Veja Mais para mim, ali em cima no quadro cinza, no alerta de geadas. No Veja Mais. E aí a gente vai ver juntos esse mapa, tá? Aqui no cantinho... Aí, garota. Boa. Olha só, pessoal. Estão vendo esse mapa? Nessa área verde é a área que tem geada fraca. Esse é o estado do Paraná, tá? Esse é o alerta do CIMEPAR. E aqui na área amarela, geada moderada. Lê lá em cima, tem 48 horas. Clica para mim, por favor. Vamos ver mapa para 48 horas. Perceba que temos uma área menor já de geada moderada e maior de geada fraca. Na sequência, vamos ver o mapa de 72 horas. Lê, por favor. Vamos ver 72 horas. Não temos o mapa, como sempre acontece, tá, pessoal? É normal. Só tem o alerta. Perceba, para quinta-feira, dia 19, as temperaturas já não ficam tão baixas nos termômetros, porém, mesmo assim, o resfriamento segue forte e o vento perde intensidade. Dessa forma, aumenta-se a possibilidade do aparecimento da geada mais tradicional, aquela com formação de gelo sobre as plantas, principalmente entre o sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e a RMC, região metropolitana de Curitiba, ok? Então, atenção, você que está com o seu milho safrinha em campo, no Paraná, veja esse alerta do CIMEPAR, tá? Eu vou pedir até para a Letícia ou para o Mateuzinho colocarem para nós aqui no... Como é que é o nome disso, senhoras e senhores? Nos comentários aqui do YouTube, esse link do CIMEPAR. Tem que estar aí nos seus favoritos, ok? Principalmente nesse momento, né? Nessa transição, onde sempre tem a possibilidade da ocorrência de geada. Então, pessoal, é por isso que a gente tem altas de quase 2% entre os futuros do milho negociados na B3, bem como sobem as cotações também ali na Bolsa de Chicago, com essa possibilidade de chuvas. Vamos ver se eu consigo dividir com vocês os mapas dos próximos 6 a 10 dias, previsão do tempo para os Estados Unidos. Vamos colocar na tela, vou mandar esse link para a Letícia, ela vai compartilhar conosco e a gente vai colocar então aqui, ó. Aí, senhoras e senhores, a volta das chuvas é mais uma preocupação ali para o produtor americano. Por quê? Porque o plantio já está atrasado à beça, né? É um dos plantios mais lentos aí dos últimos anos. E já adiantem, hoje às 17 horas, horário de Brasília, tem relatório semanal de acompanhamento de safras do USDA, que é quando a gente vai conhecer ali o avanço do plantio na última semana, até ontem, domingo. Ó, vou pedir para a Letícia ampliar um pouquinho essa tela, vou ver se a gente consegue. Primeiro mapa, 6 a 10 dias, temperatura para os americanos, abaixo da média no Corn Belt, de 21 a 25 de maio. Atenção, ali no coração, Dakotas, Minnesota, Iowa, Illinois, o biquinho de Indiana, Nebraska, Missouri, é preocupante. E aí as chuvas, ó, acima da média. Aí lascou, né? Aí lascou. Estão vendo essa, ó, desce para mim, Lê, por favor. Vamos mostrar o mapa seguinte. Ó, tá vendo essa mancha verde? Aí vai ter chuva acima da média. E aí não podia ter chuva acima da média nesse momento, tá certo? Então, isso é mais um ponto de suporte combustível para as altas dos grãos lá na Bolsa de Chicago. Me parece que a gente começa a semana muito mais focado efetivamente nos fundamentos, né? E a safra americana ainda escorregando e não poderia escorregar, do que
no financeiro. E o financeiro tá meio ali também nervosão. Vocês estão vendo que o petróleo tá tendo uma queda e não é pouca nessa manhã de segunda-feira, né? Para o Brent e para o como é que chama isso? Para o WTI, tá? Então, atenção, senhoras e senhores, que a semana começa quente e muito quente, ok? Letícia, muito obrigada, viu, pelas imagens. Isso é o suficiente para a gente entender aí quais são os nossos pontos de atenção. A Letícia agora já troca, né? Chega para o estúdio A para trazer informações para vocês do Realidades da Safra, já que o nosso Gui Dorigatti está de férias e volta na semana que vem. Bom, pessoal, olhamos para os grãos. Vamos dar uma olhadinha nos derivados de soja. A puxada no trigo, ela leva também o farelo de soja, porque o farelo de soja é componente importante de ração, né? É o principal item da alimentação animal ao lado do milho, mas também ao lado do trigo. Essa puxada no trigo sempre puxa um pouco o farelo. Olha só, sobe 1,5% agora na Bolsa de Chicago para primeiro contrato, primeira posição, vale $415,20 por tonelada curta. Tá? No óleo de soja, nós temos 84 cents mais 15 por libra-peso e uma alta de 0,5% na manhã desta segunda-feira. Na soja, vamos ver como é que estão as cotações agora em Chicago. A gente tem julho com $16,60 por bushel. Agosto, 16,9. Setembro, $15,47 e o novembro com $15,12 por bushel. Os contratos mais alongados, um pouquinho mais tímidos ali, e as altas são iguais ali nos principais vencimentos, porque há uma preocupação muito séria ainda com toda essa questão do plantio americano e tudo mais. Então isso está muito nítido, sendo refletido pelo mercado lá na Bolsa de Chicago, que, embora olhe para o quadro global de oferta e demanda de todos os produtos e seja ali uma principal referência para o mercado de grãos, principalmente, como a Bolsa de Nova York é para o café arábica, por exemplo, ela vai olhar pela janela e vai olhar ali como é que está a condição no Corn Belt, tá? Então, o que acontece agora no meio oeste americano é determinante para o andamento dos preços. Inclusive, deixei separado aqui os comentários do Vlamir Brandalize para essa semana que entra, né, para os mercados de soja e milho aqui no Brasil. O Vlamir pediu atenção à questão cambial, né? Porque assim como a gente olha, Chicago olha para sua janela, aqui na B3 vão olhar para nossa janela e ver esse risco de geada, e vão olhar para o dólar, que é mais um fator de formação das nossas cotações. O dólar abre a semana aqui no Brasil com uma baixa intensa de... Perdão, já mudou, hein? Completamente volátil, 0,34% de alta, R$ 5,08 é o valor da moeda americana agora. Ou seja, a gente tem Chicago subindo, o dólar subindo, atenção à formação dos seus preços aqui no Brasil. Parte dessas altas, portanto, do milho na B3 vão acompanhar naturalmente essa movimentação das cotações, ou vão dar mais estímulo às cotações do milho na B3, certo? Então, estamos de olho, estamos acompanhando. Para o Brasil, atenção ao câmbio. Na soja, atenção ao prêmio, tá? O prêmio ainda está em patamares muito elevados. Se a gente pega a soja de julho, são R$16,60, mais um prêmio de $1,50, não tá barata a nossa soja não, hein, senhoras e senhores? Não está barata. Vamos ver quanto é que tá valendo? R$16,60. Quanto é que eu falei de prêmio? R$1,50 para o julho, né? São $18,10 por bushel. Não estamos tão competitivos como gostaríamos, temos o dólar subindo. Isso é o que pode nos trazer um pouco mais de compradores, mas enfim, vamos acompanhar, vamos monitorar. Volto a adiantar, semana quente para os grãos e seus derivados, certo? Entendemos a Bolsa de Chicago, entendemos os impactos no Brasil e a B3. Vamos dar uma olhadinha também nas soft commodities, Bolsa de Nova York agora? Então vamos lá, vamos começar pelos preços do café, que sobem forte nesta manhã de segunda-feira. Julho tem $2,18 mais 55 por libra-peso, 2,2% de alta. O contrato setembro, o contrato dezembro e o março 23 também sobem 2%. O setembro tem $2,18 mais 25, o
O dezembro, 2 dólares e 18 mais 20, e o março, 2 dólares e 17 mais 30 por libra, tá? Virginia Alves já abriu o mercado para nós e segundo as informações que ela pôde apurar, a semana começa com previsão de frio, o café está abrindo, portanto, com valorização intensa. Os próximos dias deverão ser marcados pelo monitoramento dessas condições climáticas aqui no Brasil, porque a gente tem essas possibilidades de geadas também para áreas de café e importantes áreas, quase todas as áreas produtoras de café aqui do Sudeste deverão ter essa ocorrência de geadas, segundo um alerta emitido pelo Procafé na semana passada. Isso mexeu muito com o mercado. Na quinta ou na sexta-feira, acho que foi na quinta-feira, o mercado estourou 7% na Bolsa de Nova York. E aí, senhoras e senhores, é um Deus nos acuda, como sempre acontece. Então, tenha atenção redobrada a essa questão do clima, né? O clima para o café também vai ser determinante, como tem acontecido no milho. Então, e para o trigo também, por que não, né? Precisamos também monitorar a questão do clima para o trigo, mas de qualquer forma, a gente tem maior atenção agora para milho e café, diante dessa possibilidade de geada e toda essa complicação que pode acontecer. Fechado? Vamos acompanhar, vamos monitorar. Vamos dar só uma olhadinha no que a Virgínia nos fala aqui sobre a Bolsa de Londres. Ó, Conilon também subindo lá na Bolsa Londrina, ok? Então, atenção total. Pessoal, vamos dar uma olhadinha no mercado do açúcar, porque mesmo diante da baixa do petróleo, aliás, vamos ver se o petróleo ainda tá caindo, né? Tá caindo ainda, mas já diminuiu as suas baixas, tá? 0,7% de perda para o WTI. Ainda assim, o açúcar tá subindo 1,3% na manhã dessa segunda-feira, tá? Todas as commodities para cima, todas as agrícolas, né? Para cima. Vamos dar uma olhadinha nas cotações aqui, ó. Bolsa de Nova York. Vamos dar uma olhadinha. Então, logo elas abram aqui para mim, não é verdade? Mas, ó, Jonathan Simeão já nos abriu o mercado também. Açúcar avança mais de 1% nas bolsas de Nova York e Londres. E o mercado está acompanhando informações sobre a safra brasileira 22-23, que está um tiquinho atrasado, tá? A gente está vendo ali o mercado vem ganhando ritmo nos últimos dias, mas os resultados têm se mostrado abaixo do inicialmente esperado. A temporada anterior foi fortemente impactada pelas adversas condições climáticas. Nós precisávamos de uma safra com boas condições esse ano, não tem acontecido, quer dizer, melhor do que a do ano passado com certeza, mas preocupações com esse rendimento abaixo do esperado, tá? Por isso que hoje, apesar da queda do petróleo, a gente vê o açúcar subindo e subindo forte lá na Bolsa de Nova York e também na Bolsa de Londres. Nós sabemos que há uma oferta um pouco contida de açúcar no mundo todo, né? Como é também o caso de comida de todas as naturezas, né? Ó, não, consegui, porque quem manda aqui somos nós e não o computador, não é isso? Julho, 19 centos mais 40 por libra peso. Outubro, 19 centos mais 49. O março, 23, 19 centos mais 71. E o maio, 18 centos mais 98 por libra peso. Todas as cotações na Bolsa de Nova York com ganhos superiores a 1%. Fechado? Bom, falamos dos principais mercados, né? Falta só o mercado do boi gordo. Já já a gente vai trazer essas informações, mas ó, vou passar aqui pelos nossos comentários que nem cheguei aqui ainda, né? O Fernando nos mandando bom dia, o Jarduli do Jarduli Máquinas também conosco. Bom dia, viu, Jarduli? Obrigada pela gentileza. Bom dia, Carlinha. Esperamos boas notícias para o Brasil e para o mundo. Parece que boas notícias estão vindo para nós, né, Márcio? Obrigada. Bom dia, Fabiola, que está nos mandando bom dia aqui também. Bom dia, dona Neuza. Bom dia, dona Lica. Murilo, bom dia. Chuva de 55 milímetros em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Bom para o milho safrinha, né? O Rodrigo, qual a tendência do preço do café arábica nos próximos meses? Pois é, Rodrigo, a gente vai ter que olhar bastante para essa condição do clima aqui para o Brasil e entender se realmente a gente vai ter essas geadas, se a gente vai ter esse novo susto para a cafeicultura, porque já passamos por poucas e boas, né? Então precisamos entender como é que vai ficar a condição aí para esses próximos dias, próximas semanas, tá? Enquanto a gente tem essa projeção aí desse friozão e desse temor para a cafeicultura brasileira, os preços estão subindo. Subiram forte na última semana e continuam seu movimento de alta nesta segunda-feira, tá certo? Vamos monitorar.
O Valmar, bom dia, parabéns. Estava falando da entrevista do Jefferson, né? Vou mandar o parabéns para o Jefferson. A relação de troca com arroz está péssima no momento. Seria prudente aguardar para o segundo semestre a compra? Valmar, me perdoa, não consegui ver tua pergunta no momento da como é que chama? Da entrevista, mas já salvei aqui o teu perfil, ó. Já estou mandando aqui pro meu WhatsApp e vou fazer essa pergunta pro Jefferson e vou te responder ali pelo direct do Instagram, tá bem? Deixa comigo que eu já vou passar isso para ele. Bom dia, Carla. Juliano de Araçariguama. Agora eu sei quem é o perfil A Meu Sertão. É o Juliano. Muito prazer, viu, Juliano? O pessoal do DNA do Leite, meu amigo Diogo, bom dia, povo do agro, bom dia, querida Carlinha, bom dia. O pessoal do Agrofotos Maracaju, bom dia, Carla, bom dia para vocês também. Deixa eu ver se tem mais gente aqui no Instagram. Hoje eu tô aqui multiplataformas, hein? E eu já falei para vocês, se a jornalista tem idade avançada, não sabe fazer isso. Mas vamos lá. Pelo YouTube, o Gasparoto Pivovar, bom dia, Carla, bom dia. O Tiago de Freitas Medeiros, bom dia, Carla Mendes. Passos de Minas, escuta. A safra 22-23 ainda pode ser uma incógnita, o mercado pode ficar muito instável, total e completamente, tá, Tiago? Por quê? Temos atraso de plantio lá nos Estados Unidos, temos problemas de clima na Europa, temos problemas de clima na China, temos problemas de clima na Índia. Temos aqui a possibilidade, como está acontecendo nesses países, da redução da utilização de fertilizantes, tudo isso pode pegar no nosso potencial produtivo. A área 2022-23 nos Estados Unidos ainda é uma incógnita devido às condições de clima e o cruzamento dessas informações com o seguro por lá. Então, sim, pode ser uma incógnita e o mercado está muito volátil, não é que pode ficar, está muito instável e está muito volátil. Pode ficar mais? Pode ficar mais, tá? O Ronaldo Silva nos mandando bom dia, o Yannick Martins também, o José Carlos Santos Valdez nos mandando bom dia, o Sérgio Miele fazendo campanha política. Que bom que vivemos uma democracia, viu, Sérgio? Um abraço para você, meu amigo. O Cleidson Clay, bom dia. O Luiz Godoy, bom dia, Carla Mendes. Tivemos chuvas de vento e pedras de madrugada em Mococa e São José do Rio Pardo, aqui no interior de São Paulo, né? Luiz Donizete, já mandei essa informação para a Virgínia, tá? Enquanto estávamos aqui conversando, já mandei essa informação para ela, para que ela te traga essa apuração mais a fundo, tá certo? Já estamos tratando dessas chuvas. O Luiz Felipe eu respondi durante a nossa entrevista com o Jefferson, né? Bom dia para você, meu amigo Danilo Padovani, de Sacramento, Minas Gerais, sempre conosco. A Neide Rosa, o João Marcos também nos mandando bom dia. O João diz o seguinte: bom dia, Carlinha, frio chegando no Mato Grosso, isso não é bom para o milho. Forte abraço e obrigado pelas atualizações de mercado, não por isso. Obrigada a você pela confiança no nosso trabalho, vamos monitorar esse frio aí no MT, tá, João? A Lígia Mick nos mandando bom dia. O Laudeir Fernandes. Bom dia, Carla. Bom dia, seu Laudeir. Sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Agro, que vai caminhando para o seu final, né, senhoras e senhores? Porque também já trouxemos tudo aquilo que era importante na manhã dessa segunda-feira e melhor do que assim para você começar a sua semana e tomar boas decisões, assertivas decisões, impossível, senhoras e senhores. E essa audiência é sempre muito qualificada, né, aqui no Notícias Agrícolas. Para terminar, vamos dar uma olhadinha no boi gordo, na B3? Maio 22, R$ 318,20 por arroba, alta de 0,5%. Para o junho, R$ 317,10, uma alta de 0,2%. Julho, R$ 321,50. Agosto, R$ 323,50. Esses dois últimos estáveis. Resumo da última semana pelo nosso aplicativo AgroBrasil. Trabalho do meu amigo Caio Junqueira e informações repassadas pelo senhor Daniel Lopes, nosso amigo. Quais foram as médias do fechamento da última semana para dar o start nessa? São Paulo, R$ 317,64 por arroba. Mato Grosso do Sul, R$ 290,99. Mato Grosso, R$ 301 reais por arroba, tá? Goiás, R$ 286,86. Minas Gerais, R$ 301,53 por arroba. Médias que são
livre de fundo rural e pagamento à vista. Como é que começamos a semana, tá? Escalas ainda confortáveis, bem confortáveis no estado de São Paulo, terminou a semana ali na sexta-feira com 13 dias, tá? Mato Grosso do Sul terminou com 6 dias, Mato Grosso 8 dias, Goiás 9 dias, Minas Gerais 7 dias. Vamos ver como é que a gente começa a semana. Lembrando, vai na sua loja de aplicativos, Apple Store, Play Store, o que você quiser, baixe o aplicativo AgroBrasil com Z de zebra, tá? Para participar do mercado. Reporte os seus negócios ali. Por que o termômetro da AgroBrasil é tão fiel? Porque ali são os pecuaristas falando, né? São as pessoas que estão efetivamente participando do mercado, colocando ali os seus negócios. Então é importante você acompanhar isso. Escala dos frigoríficos, termômetro das escalas, termômetro dos frigoríficos, termômetro dos negócios, importantíssimo para você entender nesses 5 estados principalmente, tá? Goiás, mas tem os outros também. Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Mas como eu falei, tem os outros estados também. Então, direto para sua loja de aplicativos para baixar o AgroBrasil. Fechado? Senhoras e senhores, 9 horas e 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. Tem um montão de notícias para você acompanhar no noticiasagricolas.com.br, o andamento dos preços em tempo real, os nossos repórteres já postos desde muito cedinho, trazendo essas notícias todas para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Fechado? Boa semana para você, boa segunda-feira. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Fechado? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.